Boa tarde, amigas e amigos. Boa tarde. Vamos voltar a fazer as análises dos filmes, dessa vez fazendo análise de uma série que fala sobre constelação. Quando eu comecei a estudar a constelação em 2004, final de abril de 2004, considero o dia 6 de maio, nós tínhamos alguns... O Bert Hellinger tinha gravado 6 fitas cassete, na época era fita cassete, e eu e uma amiga que era médica ficamos estudando através, não só lendo os livros, que ainda não eram os 108 que hoje tem, mas eram livros sobre Bert Hellinger, os primeiros, né? Então, o que nós tínhamos de exercício eram os vídeos, que eram muito interessantes, né? Era ele mesmo que fazia as constelações, era um workshop dele em São Paulo, foi um dos primeiros por volta de 1990. Ele foi trazido pela Esther Frankel, uma terapeuta que morava no Rio e que trouxe o trabalho dele para o Brasil. E o que nós tínhamos de vídeo até hoje, seriam as apresentações que o Bert Hellinger faz, né? Porque são as confiáveis, as que realmente você sente que há uma interação entre a filosofia da constelação e os resultados do processo, né? Inicialmente eu gostaria de dizer que a constelação não é uma terapia, a constelação é uma filosofia de mudança de paradigma, ela não funciona como uma terapia, embora ela cure, embora ela resolva algumas coisas que anteriormente a psicanálise resolvia, mas não é mais isso, agora é uma outra dinâmica, né? E finalmente um produtor turco fez uma série que é um primor em matéria de constelação. Uma Nova Mulher. Eu vou analisar capítulo por capítulo porque é merecedor e depois nós vamos desdobrar isso, provavelmente em workshops aqui em Petrópolis, workshop presencial e algumas coisas desse tipo, porque a série dá panos para manga, como costumavam dizer os antigos, né? Dá panos para manga. A história é de 3 amigas, cada uma totalmente diferente da outra, em que logo no início você percebe que há um tremor nas mãos da cirurgiã, que na verdade é a protagonista, né, a Ada. E ela é uma pessoa cética e que só acredita na ciência, né? Ela é uma médica e praticamente todo o episódio, até quase o final dessa série, ela contesta, embora seja tão lógico que os resultados, que é difícil de considerar isso contestar uma coisa tão lógica, né? Mas é o papel dela, né? Como ela é cientista, ela meio que se contrapõe ao terapeuta, que é feito por um ator absolutamente genial, tranquilo. Ele não se abala com nenhuma situação de desconforto que poderia ter, né? Um verdadeiro Antônio turco. Eu costumo dizer que é o seu Antônio Bert Hellinger, porque o nome do Antônio do Bert Hellinger era Antônio Hellinger, não era Bert. O Bert foi o nome de um dos trechos de nome de padre que ele recebeu da Igreja Católica, ao qual ele pertenceu durante 17 anos, e ele acabou adotando Bert Hellinger.
E o Bert Hellinger é um nome forte, é um nome que pega rápido, é um nome muito interessante, né? Mas o nome dele é Antônio Hellinger, Anton Hellinger, Antônio. A moça que está com câncer, que é uma doença que existe um seminário sobre o assunto, né, do Bert Hellinger, sobre a questão do câncer, que é uma decorrência de uma série de falhas e dificuldades que durante essa discussão que nós vamos ter, durante todo o processo da análise da série, nós vamos tocar em muitos pontos que tão bem feito, tão correlato, os personagens são tão organizados em matéria de constelação, e o trabalho fílmico também é primoroso, o trabalho de cena, direção dos atores, produção, é tudo muito bem feito, muito bonito mesmo. É um belo exemplo, e nós consteladores, com os teólogos e afins, né, somos premiados por uma série realmente absolutamente genial. Então seria bom assistir o primeiro capítulo, pelo menos. Nós vamos semanalmente comentar cada um tipo de capítulo. Eu peço desculpas se nós vamos repetir algumas coisas, mas vai ser necessário, porque é bom saber que a constelação não funciona com o que nós sabemos, né? Não adianta, por exemplo, eu estou com uma cliente que está com uma questão com a avó e ela fica contando a história da avó. Não é esse o caso, né? A avó já morreu, a avó já se transformou numa outra pessoa, já está com outra vida. Então a avó não. O que importa é o que a pessoa absorveu da consciência dessa avó e está repetindo, ou transformando, ou cometendo os mesmos erros, ou fazendo alguma coisa que não é a sua consciência, né? Eu não me canso de dizer que a constelação é uma agregação de consciências, né? Quer dizer, você agrega a consciência de um avô, de uma avó, de ancestral, e o que eles não conseguiram resolver, a gente tenta resolver de forma completamente equivocada, porque é uma questão deles, não é uma questão nossa, né? A nossa questão não é a mesma, a nossa questão é outra. Então é uma repetição e é uma agregação de consciência à nossa consciência. Mas nós vamos trabalhar isso porque eu estou trabalhando com esse assunto há 18 anos e provavelmente eu vou trabalhar o resto da minha vida, tá bom? Boa tarde, muito obrigado pela atenção e continue nos acompanhando no Facebook, no YouTube e no Instagram, que nós vamos trabalhar profundamente esse assunto, que é a nova mudança de paradigma para o século XX, para o novo século, que só vai começar depois da pandemia, né? Essa pandemia foi um intermédio entre um século e outro, tá bom? Boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos assistindo. Obrigado.